Olá, aqui é Joseph Shulam. Estou falando de Jerusalém, do Ministério de Instrução Bíblica Nativia, e vamos iniciar uma série no YouTube que vai tratar das parábolas de Jesus. E as parábolas em geral são métodos de ensino muito interessantes e complicados. E essencialmente as pessoas usam parábolas para ter alguma implicação moral em uma história que não seja ofensiva. E conhecemos grandes séries de parábolas, como as parábolas de Esopo ou as parábolas de Krylov, e nós as contamos às crianças. Mas essencialmente, cada parábola tem algum tipo de significado oculto iniciar. Vemos isso na pergunta que os discípulos fazem a Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 10. Eles basicamente questionam por que suas aulas são em parábolas. E a resposta dele é muito interessante. Ele diz: foi dado a vocês conhecer os segredos do reino de Deus, e a outros não foi dado conhecer os segredos do reino de Deus. Portanto, entendemos que toda parábola contém algum tipo de segredo. Tem algum tipo de significado oculto, porque caso contrário, não haveria necessidade de contar a parábola. A parábola é uma história curta, lamentável, por vezes humorística, que nos conta coisas que normalmente não podem ser contadas, seja por razões políticas ou por razões morais, ou por simples razões de segurança. Não podem ser contadas abertamente. Assim, as pessoas usam animais, árvores e histórias que têm a ver com outra coisa, que têm implicações normalmente políticas ou morais que não podem ser contadas diretamente. As duas parábolas famosas do Antigo Testamento são a parábola de Jotão, em Juízes capítulo 9, na qual ele está conversando com Abimeleque, que matou 70 de Gideão, os filhos do juiz Gideão, e ele é o último filho restante. E ele quer contar às pessoas que estão reunidas em Siquém sobre a maldade deste líder que eles nomearam para liderá-los. E ele não pode sair aí e dizer que Abimeleque, meu irmão ilegítimo, matou todos os filhos de Gideão que te salvou dos midianitas, porque ele também estaria morto. Então ele se levanta na colina diante de Abimeleque e do povo de Siquém e conta uma parábola sobre as árvores. Ele disse que as árvores foram para a floresta em busca de um rei, de um líder. E eles chegaram à oliveira e disseram: seja um rei sobre nós. E eles disseram: a oliveira disse: não vou abrir mão do meu azeite e dos meus frutos para ser o seu rei. Eles foram para a videira. E a videira disse: não vou desistir das minhas uvas e do meu vinho. Eles foram até a figueira. Finalmente, eles foram para o arbusto espinhoso. E o espinheiro disse: ok, serei rei para você, mas tenho algumas condições. Que você fique sob minha sombra e que me permita governar você. E de certa forma foi uma parábola muito política que Jotham contou. Agora, a mesma coisa acontece com a parábola de Natã, nos capítulos 11 e 12 de 6 de Samuel, na qual Natã vai até Davi, depois que ele foi enviado com ovelhas más, e lhe conta esta parábola sobre um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e um homem pobre, que tinha apenas uma, ovelhas. E o homem rico pega as ovelhas do pobre e as mata para alimentar seus convidados. E Davi diz que uma pessoa assim deveria estar morta. E Nathan vira o jogo e diz: você é a pessoa. Uma parábola muito política, muito moral, que Natã usa para dizer ao rei algo que, se ele lhe contasse, ele seria igual a João Batista. Sua cabeça provavelmente estaria numa bandeja. Então, na verdade, não quero ensinar sobre as parábolas do Antigo Testamento, mas sobre as parábolas de Jesus. E as parábolas de Jesus também são iguais a qualquer outra parábola. Tem um significado oculto, disse o próprio Jesus, e tem uma implicação moral, e também tem implicações políticas. Então, queremos entender algumas das parábolas, e quero usar uma das parábolas de Jesus, de Mateus 13, em que ele fala sobre o reino de Deus. Na verdade, todos deveriam saber que Jesus falou da igreja apenas 2 vezes,
e apenas no Evangelho de Mateus. No capítulo 16 e no capítulo 18, a palavra eclesia é usada apenas 2 vezes. A maior parte do que Jesus estava ensinando é sobre o reino de Deus. É claro que o reino de Deus já existia nos dias de Moisés e nos dias de Abraão. Então deixe-me abordar esta parábola de Jesus que fala sobre o grão de mostarda. E diz assim, versículo 31 de Mateus capítulo 13. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que os homens pegaram e semearam no seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes. Mas quando cresce, torna-se maior entre as ervas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros do céu virão e se alojarão em seus galhos. Parábola muito curta e interessante, exceto que quando alguém a examina, deve chegar à conclusão de que Jesus não sabia nada sobre plantas. Porque definitivamente a semente de mostarda não é a menor de todas as sementes. As sementes do cachorrinho que comemos em Purim nas orelhas de Ramã, e os bolos de semente de cachorrinho, e a semente das flores e a semente do basílico, são todas menores que a semente da semente de mostarda. Então, como é que Jesus não sabia do que estava falando no que diz respeito à agricultura? Por que ele usou o grão de mostarda como exemplo? Ele disse que é a menor de todas as sementes. Mas quando você examina a Bíblia e vê como a palavra semente é usada, na maioria das vezes, a palavra semente é usada não se refere a plantas. Está falando sobre a semente de Abraão, a nação de Israel. E a nação de Israel, que lemos em Deuteronômio, é a menor de todas as nações. A menor de todas as nações. Então, quando Jesus usa o termo a menor de todas as sementes, ele não está falando sobre o grão de mostarda, ele está falando sobre a nação de Israel. Mas por que ele menciona o grão de mostarda? Porque nós, judeus, não somos tão doces, não somos pessoas tão doces. Somos um pouco amargos, um pouco ásperos e às vezes não somos tão agradáveis. Por exemplo, se você pegar um punhado de sementes de mostarda e tentar mastigá-las, descobrirá quão desagradável é a semente de mostarda. Mas somos, como judeus, como israelitas, uma das mais pequenas de todas as nações, e definitivamente a mais pequena de todas as nações antigas que ainda existem. Então Jesus não está falando de grão de mostarda, porque a maioria dos cristãos, quando pensam em grão de mostarda, pensam em fé. Se você tiver fé, como um grão de mostarda. Mas Jesus está falando sobre o povo. E a planta da mostarda não cresce muito mais do que 1 metro ou 1,20 m de altura. Não se torna uma grande árvore. E não é forte o suficiente para ter um ninho de pardal construído sobre ele. Ela se dobrará e cairá, a semente de mostarda, se um pardal construir seu ninho e botar ovos em cima dele. Então, do que Jesus estava falando? Na verdade, ele estava citando Ezequiel. Jesus estava citando Ezequiel 17, versículos 22 e 23, em que Deus promete a Ezequiel que a nação de Israel crescerá e será uma grande árvore. Todas as aves do céu virão e farão ninhos em seus galhos. Ou seja, todos os gentios, todas as nações virão. Da maneira como Isaías descreve, ele diz: eles virão e dirão uns aos outros: subamos ao Deus de Jacó, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Chegará o dia em que esta pequena nação acolherá todas as nações sob a sombra dos seus ramos. O Deus de Israel será o Deus do mundo inteiro. Yeshua será o Rei e o Messias do mundo inteiro. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E vamos continuar esta série. Procure-nos em Joseph Shulam ou na TV no YouTube. Deus abençoe todos vocês.